Oi, gente! Hoje eu trouxe a pintura completa desse kobold com uma tentativa de OSL. Inicialmente, vale a gente entender que OSL é um termo usado para definir uma luz que está vindo de um objeto, e nesse caso pode ou não estar em cena. Geralmente, quando não está na miniatura, a gente chama só de um efeito de luz, né? Então, lighting effect. Mas para esse caso, vamos chamar de OSL. E eu comecei usando o aerógrafo e usando pela primeira vez, então por isso que ainda tem várias coisas para aprimorar em relação a essa ferramenta. E eu usei o aerógrafo aqui basicamente para definir as áreas onde estariam a luz do OSL, né? Então, aonde estaria essa luz turquesa que está vindo de um objeto, algum efeito mágico, alguma coisa do tipo, e as áreas que estariam a cor da pele dele sem estar iluminada por esse efeito. Tanto a área de highlight mesmo, quanto as áreas de sombra também. Então essa foi a ideia para usar o aerógrafo, realmente para definir, não necessariamente para fazer o efeito em si. Foi mais para ter uma noção de onde estariam cada parte dessa minha miniatura. Então, após usar o aerógrafo, eu vim trabalhando tanto na pele quanto no efeito de luz. Então, vocês vão ver eu indo e voltando. Não fui de uma forma linear, tipo, terminei toda a pele e depois fiz todo o efeito. Eu vim trabalhando cada parte separadamente. E para pele, eu uso muito das técnicas que eu venho aprendendo de você ir fazendo por camadas. Então, você vai pegar a sua cor pós essa camada base e preencher uns 90%, deixando algumas partes só com a cor da sua sombra. E aí você vai fazendo isso aos poucos, você vai fazendo essas transições usando glazing, você pode usar stippling, enfim, você pode usar a técnica que mais fizer sentido naquele momento, mas basicamente eu fui fazendo por camadas toda essa construção. E aí eu aproveitei para já ir fazendo a luz também, porque eu ia fazendo essas transições entre onde estaria a luz e onde estaria a cor da pele dele iluminado por uma outra fonte de luz, né? Que não seja essa turquesa. Para pintar a pele, principalmente quando a gente tem esses músculos bem marcados, é bem importante a gente tomar cuidado para não deixar eles ilhados, que é basicamente pintar só no meio deles o highlight, e sim pintar a parte superior deles fazendo a sombra para baixo, que é como a luz estaria batendo, e assim você consegue conectar os músculos, porque tem uma pele por cima deles, então é importante que você consiga conectar eles e não deixem eles separados. Senão cria uma noção meio estranha de como que tá aquela pele. Então é sempre importante conectar e tentar fazer esses highlights mais no topo do músculo e deixar a sombra na parte de baixo. O efeito de luz é algo que eu ainda tô aprendendo a fazer, então nessa primeira tentativa de OSL eu usei o aerógrafo realmente só para me dar uma noção de onde eu preciso colocar a luz, e como eu não tenho tanta prática com o aerógrafo, também não quis arriscar tentar fazer o efeito diretamente com o aerógrafo, então eu vim com um pincel colocando camadas mais grossas de tinta onde eu gostaria que a luz estivesse mais forte, e depois vindo com glaze com a tinta mais diluída para dar mais transparência, fazer as
transições entre a parte de sombra e a parte de luz. Dá para fazer efeitos de OSL com o aerógrafo, você tem várias formas de fazer, várias técnicas para poder aplicar, mas eu ainda não testei, ainda não aprendi a fazer dessa forma. Quem sabe numa próxima peça eu tento explorar um pouquinho mais o aplicar efeitos de luz com o aerógrafo. Mas no geral, para essa peça eu segui 100% no pincel. E aqui o processo realmente é ter bastante paciência e fazendo as camadas e fazendo as transições. Não tem muito mais segredo do que isso. E aí esses highlights que eu tô fazendo tanto na pele quanto na parte de luz, eu vou seguir só onde o aerógrafo definiu essas áreas pra mim. Então, aonde tá a área com a base escura vermelha, é onde eu vou fazer os highlights da pele, vou construir considerando a luz que eu gostaria que estivesse batendo no Cobalt. E as áreas de luz azul, luz turquesa, eu vou seguir aonde o aerógrafo bateu com aquela luz. É claro que em alguns momentos eu vou expandir um pouco mais a luz, principalmente essa luz turquesa, porque eu quero que ela chame um pouquinho de atenção. Porque a luz ela não vai bater nas coisas como o spray do aerógrafo faz. Então, ela vai... Às vezes ela bate em um objeto e ela volta. Então, a luz tem esses comportamentos de refletir e, enfim, ficar dando aquele bounce. E aí você pode brincar um pouquinho mais com os efeitos de luz, fazendo eles passarem um pouquinho para as outras partes da peça. Então, eu fiz isso um pouco na parte do peito ali dele e dos chifres. Para chegar nos últimos highlights da pele, eu gosto de começar fazendo um sketching com a cor, com o tom que eu vou usar, né, para esse último highlight, que é basicamente desenhar onde eu vejo que estaria a luz. Então, eu posiciono onde eu gostaria que a luz estivesse batendo e a pele estivesse mais iluminada. E aí, a partir desse desenho da luz, eu venho fazendo primeiro a transição com uma mistura de tons entre o tom mais escuro que eu estava trabalhando antes e o tom mais claro, para fazer um meio tom, e depois eu venho com o glazing para suavizar essas transições e deixar dentro do que eu estava imaginando ali e a pele ficar com essa textura mais suave entre as transições de luz e sombra. Mas seria basicamente isso.
E depois da pele e das luzes meio que finalizadas, né? Ainda tem algumas coisinhas que eu volto pra corrigir depois. Eu vou fazer as outras partes da miniatura. Então, eu começo pelos ossos, sempre começando por uma base marrom e usando o ocre e um amarelo pastel para ir chegando nos highlights principais. E aí fazendo com risquinhos para poder criar uma certa textura no osso. Então eu vou fazendo risquinhos, pontinhos e vou diminuindo as áreas até eu chegar nesse meu highlight. As transições entre as camadas eu não me importo muito porque eu quero que fique essa textura, eu quero que fique um pouco mais marcado por conta do objeto que eu tô trabalhando. Então, dependendo do qual efeito você está querendo dar, qual objeto que você está tentando representar, as transições elas não precisam ser suaves, e sim você precisa ter boas definições de textura, de valores e conseguir trazer isso de uma forma que fique interessante e a miniatura tenha diferenças entre as partes, que nem tudo fique igual, que você tenha a parte onde é o osso e você consegue ler como osso, porque a textura e a cor entrega isso, e a pele onde ela é mais suave mesmo, por conta da própria natureza da pele, né? De refletir de uma forma mais suave a luz e ter transições bem mais suaves e trabalhadas. Outra coisa que é importante considerar também, fora a textura de cada coisa, é as cores que você está trabalhando. Então, quando você quer dar um foco maior para alguma coisa, no meu caso, a pele e o efeito de luz, é importante você tomar cuidado com a saturação dos outros objetos que você vai fazer. Então, para esse tecido, eu não trouxe nenhuma cor bem saturada. Eu trouxe um verde amarelado em baixa saturação para dar essa ideia de desgastado no tecido, mas também para não brigar muito com as outras coisas que eu tô fazendo. Então é importante balancear tanto as cores que você tá trabalhando de forma geral, mas também a saturação delas, o quanto consaturadas elas estão e o quanto elas estão chamando a atenção e se é aquilo que você quer.
E depois dos objetos mais tranquilos de fazer, digamos, eu venho para os metais, que exigem algumas outras coisas, né? Então a gente tem que entender bem como posicionar os nossos valores, senão a leitura de metal ela não se estabelece, né? Você não consegue ver aquilo como uma superfície que está refletindo bastante luz, que é o caso do metal, né? E reflete de um jeito diferente de outros materiais. Então, para fazer o escudo, eu fiz primeiro a parte de madeira, na verdade, aqui vindo com os risquinhos, e aí dando um pouquinho mais de luz, efeito de luz na parte direita do escudo. E aqui é só risquinho em cima de risquinho, é bem tranquilo e bem legal de fazer, efeito de madeira. O que eu faço geralmente é sobrepor as cores, fazendo camadas mesmo, sem grandes transições suaves ou coisas do tipo, e vou clareando esse marrom, geralmente com ocre ou algum outro amarelo. E aí para metal eu vim trabalhar primeiro na mandíbula. Eu queria fazer metais diferentes, que não ficassem parecidos, que tivessem um estilo diferente. E aí para mandíbula eu vim com a base preta e usando mais o branco mesmo, então sem dar muito uma cor azulada. Deixei mais no branco, cinza e o preto. E vim fazendo as camadas e dando bastante foco nas bordas, né? Os edges, highlights, são bem importantes. E aí eu vim trabalhando no objeto, no formato do objeto, dando os reflexos primários e os reflexos secundários, mas também não empurrando muito os reflexos, porque eu queria fazer um metal um pouco mais desgastado. Então eu vim fazendo essas camadas de highlight e depois eu vim fazendo umas rasuras, uns risquinhos brancos em toda a peça para dar esse efeito de desgaste e arranhado em todo esse metal que tá na parte da boca dele. E aí pro escudo eu já usei uma base mais azulada para poder refletir aquele efeito de metal que reflete meio azulado. Então eu usei um azul bem escuro que eu tenho, que é o Anthracite Grey da AK, mas basicamente você pode chegar nessa cor ou usar outras cores. Mas eu usei essa base azul e vim clareando com o Ice Yellow. E vim fazendo as camadas e fazendo as transições entre camadas com glazing e alguns risquinhos, stippling também. E fazendo sempre os edge highlights para poder dar esse efeito de luz nesse metal. E aí, para você conseguir definir quais vão ser as áreas de luz, por exemplo, esse é um escudo, então tem várias partes redondas, é referência, é observação. Então você pode observar algumas ilustrações de escudo, os escudos na vida real, qualquer coisa que te dê uma certa referência de onde posicionar essas luzes, tanto as primárias quanto as secundárias. Esse escudo, como eu queria que ele estivesse refletindo bastante a luz, eu suavizei bastante as transições, principalmente na borda, onde estaria aparecendo mais, onde estaria batendo mais luz. Então, vim com bastante paciência, muitos glazings e vim fazendo essas transições para poder dar esse efeito de luz e ele refletir bastante a luz que estaria batendo nessa direção, né? Lembrando também de sempre fazer um pontinho branco ou quase no branco para dar esse último toque de luz, de ponto de luz. Então eu fiz isso na borda também do escudo. E a última parte, e para mim a mais desafiadora, sem grandes dicas aqui, foi o olho. Então eu tentei finalizar ali fazendo o olho amarelinho e fazendo a pupila dele, o risquinho preto no final. Ficou ok. Acho que ainda é uma coisa que eu preciso treinar bastante. Mas, enfim. Esse é o resultado final. Me diz aí nos comentários o que você achou, se o que eu trouxe ajudou de alguma forma. E, enfim, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.